Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, queridos. Eu sou o pastor Guilherme, pastor na Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Lençóis Paulista, situado no bairro do Núcleo, né? A IPR do Núcleo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre uma nova série de mensagens que nós estamos fazendo todo domingo, né? Então, aos domingos, todo domingo às 19 horas, nós iniciamos a pregação expositiva sequencial em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Temos na Igreja do Núcleo por essa prática. Por que pregar, talvez, você pense expositivamente? Porque a nossa visão é que a pregação expositiva, ela é a melhor, a mais eficaz para expor o que o Evangelho, o que a Bíblia quer relatar para nós, o que Deus quer falar para nós, homens. O que é pregação? Pregação, meus irmãos, é ler o texto, explicar o texto, ilustrar o texto e aplicar o texto. E a pregação expositiva, ela é a mais eficaz para isso, em onde nós lemos o texto ali, em toda a igreja, depois passamos passo a passo, perícope por perícope, verso por verso, explicando o texto, ilustrando o texto e, por final, aplicando o texto ao coração da igreja, extrair. Então, expositiva, ela quer dizer de extrair tudo o que o texto, tudo o que aquela perícope, aquele bloco de verso quer nos dizer. E fazemos isso sequencialmente também, como pegaremos toda a carta aos Colossenses, bloco por bloco, verso por verso. E Colossenses, nós escolhemos esta carta porque ela é uma carta atualizadíssima e fala muito à Igreja de Cristo. Nós já ministramos em Efésios, enquanto Efésios é uma carta eclesiológica, Colossenses ela é uma carta cristológica. Enquanto Efésios foca no corpo, Colossenses foca no cabeça, que é Cristo. E por que escolher Colossenses? Porque Paulo, quando ele escreve esta carta, na sua primeira prisão em Roma, a igreja de Colossos estava rodeada de muitas heresias. Basicamente, 4 heresias sondavam ali, né? O gnosticismo começando a nascer no primeiro século e que ia ganhar força no segundo século, que devastou em alguns lugares, algumas igrejas, com o falso ensino de que é a matéria, que esse corpo que nós temos é mau, que somos espíritos bons aprisionados num corpo mau. Então, essa doutrina era inválida. A doutrina do ascetismo, de se abster de coisas para que pudesse alcançar pureza espiritual. O misticismo, culto aos anjos, culto aos astros. Todas essas coisas rodeavam a igreja. E por último, o judaísmo, né? O farisaísmo, né? De observar leis, dias para obter salvação. Toda essa doutrina, elas muitas vezes não negava que Cristo era o Salvador, mas era Cristo mais alguma coisa. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para falar da supremacia de Cristo. E por que escolhemos essa carta? Porque hoje também somos rodeados de tantos falsos ensinos. E diante do falso ensino, como que nós temos que nos posicionar? Posicionarmos biblicamente sobre o que Deus quer de nós, o que a sua palavra fala para nós. Então, queridos, o tema principal da carta é Cristo, que é o cabeça da igreja. Se encontra em Colossenses 1,18, né? Que ele é o cabeça do corpo da igreja. A carta, o apóstolo Paulo majoritariamente fala na supremacia e suficiência de Cristo para a nossa salvação. Não precisamos de Cristo mais dias, Cristo mais abstinência de coisas, Cristo mais Sofia, sabedoria. Precisamos de Cristo, o nosso suficiente Salvador, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para nos resgatar do pecado, para nos tirar das trevas e nos transportar para o seu reino de amor, para nos trazer redenção, remissão. Então, esse é o tema principal, né, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E como é atual para a igreja, né? Nós vivemos por Cristo, vivemos em Cristo. Colossenses 2 vai falar que nele nós estamos completos. Então, olha só que coisa maravilhosa que nós podemos observar. E pensar então, né, como essa carta ela é relevante para a igreja dos dias de hoje. Meus irmãos, aonde nós estamos sendo rodeados de tão grandes heresias que têm rodeado de perto, falsos ensinos, falsos mestres, que é a profecia do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Uma carta como essa, a carta aos Colossenses, ela é um ponto central para a igreja. Lembrar que Cristo é o cabeça da igreja, que a nossa salvação está inteiramente confiada pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que por meio dele e através dele fomos alcançados, restaurados, e que a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo nos tempos de apostasia no mundo aí fora,
Mesmo onde muitos que aparentavam ser irmãos se apostataram da fé, a igreja continuará perseverante por toda a vida até a volta de Cristo, porque Ele é o cabeça, Ele está no controle e Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido você a estarem conosco esses domingos, todo domingo, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana Renovada de Lençóis Paulista, no núcleo, né? A segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Lençóis Paulista, IPR do Núcleo, às 19 horas, na rua Cantilho Orsi, 131, no bairro do Núcleo. Venha ser ministrado pela palavra do Senhor, fortalecido, encorajado a viver uma vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.